todos, nossos irmãos, nossas irmãs. Bem-vindos hoje a mais uma sessão da nossa casa espiritual Luz e Esperança. Mais uma palestra hoje, trazendo um pouco mais de conhecimento e estudos para que possamos conviver melhor com a espiritualidade e com aquilo que nos rodeia. Hoje a nossa palestra, nós vamos falar sobre como ter paz de espírito em meio ao caos. E por que nós trouxemos esse tema hoje? Dentro de outros tantos temas que temos para tratar, né? Porque temos observado, mediante os nossos estudos, que as pessoas não estão mais conseguindo encontrar a paz de espírito. E realmente a vida cotidiana está virando um caos. Guerras, doenças, fome, divergências políticas, assuntos que atropelam o nosso dia a dia e dificultam a nossa vida. Mas, tratando do tema específico da nossa palestra, o que é a paz de espírito? Ter paz de espírito é estar bem consigo mesmo, estar bem com a espiritualidade, manter o equilíbrio mediante as situações que nos são apresentadas no dia a dia, tratar bem cada situação, né? Observando antes de agir, ouvindo mais, ser menos reativo e mais proativo. E o que é o caos? Né? O caos vem do latim caos, e do grego, caos. Na origem dessa palavra, ela tinha mais a ver com vazio, abismo, fenda, né? Espaços. Para os gregos, era o nada absoluto. Esse era o caos. Mas trazendo para os nossos tempos modernos, né? Depois de ter passado ali também pelo ocultismo e pelas raízes ocidentais, essa palavra foi mais associada à bagunça, confusão, né? Confusão absoluta, desordem generalizada, falta de organização. E essa palavra, neste contexto, está mais adequada para o momento que estamos vivendo na nossa sociedade, onde está instalada a bagunça dentro das casas espirituais, né, dos templos religiosos, da própria vida da sociedade, da vida em comunidade. De certa forma, podemos dizer que a vida das pessoas está um caos, ou uma bagunça. Tá, e como nós podemos resolver isso? Antes de tratar exatamente desse ponto, eu quero trazer aqui para vocês uma lembrança de vários estudos que foram feitos, né? Vamos observar aqui, lembrando aqui a Atlântida, né? O contexto aí da história. O povo Atlante era um povo feliz, era um povo evoluído, uma sociedade dinâmica, uma sociedade que tinha uma cultura muito elevada, né? Vivendo aqui, neste planeta em que estamos, né? Uma sociedade muito organizada, mas que em certo tempo precisou receber ali irmãos menos elevados para aprendizado. Então foi introduzido dentro dessa sociedade equilibrada, né? Voltada a Deus, foi introduzido irmãos que trouxeram justamente o caos.
E essa sociedade, por não saber lidar com o caos, foi dizimada. E aos poucos, essa sociedade quebrou-se, né? Foram dispersados e, segundo a história própria diz, acabou espalhando-se pelo mundo, formando outras sociedades ali, como os incas, astecas, egípcios, e outras sociedades que depois tiveram que, de certa forma, recomeçar. Né? Temos aí também, né, outras sociedades que viveram essa mesma fase, trazendo aqui também os nossos irmãos de Capela. Muito foi se falado, talvez alguém, nossos irmãos, não conheçam a história de Capela, mas, segundo todas as histórias, o povo capelino foi o povo que formou também aqui parte da nossa sociedade. Estamos vivendo aqui essa evolução na Terra. O povo capelino também era um povo evoluído, muito mais do que nós somos hoje. Uma sociedade organizada. Mas, porém, lá também aconteceram problemas. Não foi exatamente como a Atlântida, né? Onde ela já era uma sociedade evoluída e foram introduzidos elementos do caos. Em Capela, o caos formou-se dentro já da própria sociedade. Disputas políticas, né? Guerras, separação, e acabou dividindo-se o povo capelino em dois. Né? É como se fosse hoje a gente pensar aqui, para trazer para o nosso contexto, direita e esquerda, né? Vamos pensar assim. Embora não seja uma comparação exatamente razoável, mas é mais ou menos para efeito didático. Né? E a guerra acabou causando ali, né, o efeito da bomba atômica, o que também levou a sociedade capelina ao declínio. Trazendo para este contexto, aqui na Terra, então, nós podemos entender que nós estamos vivendo com vários povos que passaram pelo caos. Ou seja, povos antes evoluídos e que foram destruídos na sua base pelo caos. E qual foi a lição aprendida com tudo isso? Bom, olhando pelo contexto de tudo que estamos vendo hoje na sociedade, não só brasileira, mas mundial, acredito que muito pouco. Me parece, e isso observando também pelo lado espiritual, que os irmãos não entenderam o propósito de Deus. Vamos voltar aí mais um pouquinho no tempo, ao tempo da Arca de Noé. Por que Deus mandaria um dilúvio? Se a Terra, né, estava ali já formada, e não haveria necessidade? Sim, houve necessidade. Porque os irmãos, desobedecendo às leis de Deus, foram, né, atendidos ali nesse momento com o caos. A espiritualidade, né, precisou, mais uma vez, usar o caos para limpar toda aquela situação e gerar uma terra nova, livre, né, de elementos parasitas, vamos dizer assim, né? Pessoas que não condiziam com aquilo que Deus pedia. Podemos associar isso também na Bíblia, né, a Sodoma e Gomorra, onde a luxúria, né, e tudo que era averso à lei de Deus se instalou. E não ouvindo eles tudo que os profetas diziam, né, simplesmente viraram as costas para Deus. E mais uma vez, a espiritualidade usou o caos. Né? Nesse caso, contexto específico, utilizado ali pelos anjos. Então, para quem acha que anjo tem essa forma, né, vamos dizer, angelical e não aplica a lei de Deus, está muito enganado, né? O
anjo executa exatamente o que Deus lhe pede, principalmente o caos, se necessário. Sendo que são irmãos muito mais elevados do que nós, então temos que entender que o caos, na verdade, não foi criado pela espiritualidade como uma ferramenta ruim. Pelo contrário, foi criado num contexto de limpeza espiritual, de limpeza de parâmetros, de reset, vamos dizer assim, da humanidade sempre que necessário. Pensando nisso e observando várias vezes que a espiritualidade se utilizou do caos para restabelecer os parâmetros que Deus pede e que nós continuamos negligenciando, podemos entender que estamos chegando num novo momento de caos. E a pergunta agora é: estamos preparados para isso tudo? Espiritualmente falando, mentalmente? Como seria esse caos agora na nossa vida? O que seria esse caos? Eu tenho ouvido, muitos irmãos, principalmente na internet, e essa é uma boa abordagem para trazer aqui neste momento, visto que estamos vivendo isso na prática. Muitos irmãos preocupados com o anticristo, com o Armagedon, com tudo mais aí, que tem para acontecer, segundo os relatos bíblicos. Mas temos que lembrar que a Bíblia também é muito vaga nessas explicações. Em certos momentos relacionado a datas. Não é uma data cravada, fixada por Deus, pela espiritualidade, indicando que isso vai acontecer exatamente agora, neste momento. Mas o que vemos são irmãos da própria espiritualidade movendo energias de caos, criando o caos, antecipando-se ao caos. E vemos a sociedade ruindo pelas suas bases, sem necessidade. Neste momento, o ideal seria nós fazermos reflexões sobre nossa vida, sobre os desafios que temos criado para nós mesmos como sociedade, valores, ensinamentos. Nós, como espiritualistas, estamos causando o caos? Estamos abordando aquilo que a espiritualidade nos passa da maneira correta? Como vamos ajudar nossos irmãos a ter paz de espírito se nós provocamos o caos com nossas palavras, com nossas atitudes? Eu peço nesse momento para os nossos irmãos, com todo o respeito que é devido a todos, em suas egrégoras de energia, nossos irmãos da igreja, dos templos, da Umbanda, do espiritismo, dos espiritualistas, uma reflexão também sobre se nós estamos cumprindo com aquilo que Deus nos pede, pisando exatamente no solo sagrado a que nos é proposto, e ali depositando as energias da vitalidade que Deus nos pede. Estamos tratando o tema de forma adequada, instruindo aqueles que nos seguem, de forma que eles também possam enfrentar esse caos interno, para apaziguar os corações daqueles que procuram as casas espirituais? Ou estamos apenas abordando de forma superficial, por falta de estudo, por falta de entendimento,
por falta de amor. Só o estudo não é o suficiente, mas é preciso uma abordagem muito maior, uma reflexão mais profunda, que vai muito além apenas de palavras, de conceitos, de doutrinas. Talvez regressar aí às sociedades antigas e verificar o que eles aprenderam com tudo isso. Quantas sociedades foram destruídas pelo caos? E quantas nós podemos afirmar que venceram pela paz de espírito? Quantas? No contexto da história, talvez nenhuma. Então, neste momento de reflexão, para todos nós que trabalhamos com a espiritualidade e que nos dedicamos a ouvir e ser o farol no escuro para aqueles que tateiam, né? Talvez seja melhor refletirmos sobre a nossa vida também, sobre o caos que nós causamos ou que deixamos de apaziguar, né, por falta de ação. É preciso instruir melhor aqueles que nos seguem, aqueles que buscam acolhimento, entendendo que a palavra de Deus, ela não precisa só ser interpretada. A todo tempo temos pessoas interpretando tudo, mas temos pouquíssimas pessoas vivendo a palavra. E essa palavra ecoa nos nossos corações. Se queremos vencer o caos, se queremos evitar um novo caos, uma nova ação da espiritualidade para consertar tudo de novo, mais um reset, vamos dizer assim, né? A hora de agir é essa. O momento pede mais reflexão e mais ação. Então, o caos, por si só, não é uma ferramenta de destruição, mas ela é uma ferramenta de regeneração. Regenerar não é reformar. Regenerar é ruir e recomeçar. Então, talvez seja o momento de recomeçar. Recomeçar nossos pensamentos, o que estamos fazendo para a nossa casa espiritual, com os nossos irmãos, com aqueles que nos seguem, com a nossa palavra. Muitos médiuns parados, esperando um sinal da espiritualidade que nunca chega. Mas que tarde ele falha. O sinal já chegou, irmãos. A hora é essa. O momento é esse. O caos espreita. E precisamos estar atentos e firmes para que nós também não caiamos em tropeço, em desordem, em bagunça. A espiritualidade não é para ser romantizada. Ela é para ser respeitada e seguida. Fazendo isso, obedecendo, né, as leis de Deus, da espiritualidade, com certeza obteremos a tão buscada paz de espírito. Lembrando que somos espíritos encarnados numa transição planetária. E o momento pede regeneração. Não é o momento ainda do caos, mas é o momento da reflexão. Então era isso sobre o tema de hoje, irmãos, da nossa palestra. Solicitando a todos uma reflexão interior, uma nova abordagem do espiritual, um novo recomeço, porque amanhã com certeza haverá um novo nascer de sol que Deus nos proporciona.
para estarmos com os corações abertos, os ouvidos atentos, tirar a nuvem que cobre nossos olhos, as vendas, esquecer o passado e viver o presente. Porque para nós o presente é o futuro de Deus. Aquilo que Deus coloca para nós. É um presente enorme. Está em nossas mãos agora entender tudo isso, todo esse contexto que estamos vivendo na nossa sociedade, todo esse aprendizado e entender a música. Eu agradeço a todos. Vamos finalizando por aqui o nosso trabalho, aqui na nossa palestra. E vamos agora, neste momento, abrir as nossas concentrações para o trabalho de psicografia, que será feito na nossa casa, e da cura espiritual. Agradecemos a todos e uma boa noite. Paz e luz, irmãos. Obrigado.